Gilson Barbosa, olha, a gente está vivendo um ano de eleição, né? Esse ano tem eleição no mês de outubro e a gente vai falar sobre o livro Comunicação de Impacto para o Sucesso nas Urnas, que está sendo lançado pela escritora Kelly Dourado. E a nossa entrevistada é de hoje. Kelly, bom tê-la aqui conosco, agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo conosco. Bem pertinente esse livro em ano de eleição, né? Como eu falava, a gente está vivendo momentos aí de pré-candidaturas. O que tem de candidato a vereador surgindo não é brincadeira, né? É saindo pelo ladrão, como a gente fala. E um papo com qualquer pessoa, em qualquer cafezinho você vai conversar. Não, rapaz, porque tem muito candidato, daqui a pouco tem um candidato na mesa. Isso acontece sempre, todo ano de eleição municipal. Além das candidaturas também para prefeito, a gente deve ter em bom número nesse ano de 2024. Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro, Comunicação de Impacto para o Sucesso nas Urnas? Bom dia. Bom dia, Fernando Moreira, bom dia, Dilson Barbosa, Miro Nascimento, Joaquim Neto, Bárbara Barreto e Ana Paula, e um bom dia especial para os nossos amados ouvintes, você que nos recebe no seu lar, no som do seu carro, através das ondas sonoras do rádio. Uma satisfação estar aqui falando ao programa Bom Dia Feira, aqui na Princesa FM. Fernando, esse livro é o nosso 5º livro. Nosso primeiro livro, ele fala sobre oratória, arte de falar, convencer e encantar. É um livro que já vendeu mais de 7.000 cópias. Nós temos um segundo livro, Os Principais Equívocos da Fala, que fala sobre a arte de aperfeiçoar a nossa comunicação diariamente. O terceiro livro é um livro voltado para as mulheres que protagonizam a sua história, 2 volumes, e agora Comunicação de Impacto para o Sucesso nas Urnas. Surgiu pela demanda, muitas pessoas nos procuram para ministrar treinamento, não só para pré-candidatos, mas para coordenadores de campanha, líderes de campanha, e foi uma demanda que surgiu. É um assunto sobre o qual nós já falamos há um tempo, então senti a necessidade de escrever o livro para que valorizasse ainda mais e que as pessoas de todo o Brasil, já que será vendido também em formato de e-book, os pré-candidatos, líderes de campanha, coordenadores de campanha, tivessem acesso a esse conteúdo, a esse e-book, que vai fazer com certeza a diferença na vida desse meio político, já que nós respiramos comunicação. Tudo que nós fazemos é comunicação, inclusive o nosso silêncio, ele comunica, as nossas ações, a nossa expressão facial, expressão corporal. E a ideia é esse tanto de candidato aí mencionado por você, que tá saindo pelas gavetas, a ideia é capacitar essas pessoas para que elas tenham sucesso nas urnas através da comunicação. Porque uma comunicação mal feita, ela afasta o eleitorado e principalmente coordenador de campanha, líder de campanha, muitas vezes afastam o eleitor do candidato mais do que aproximam. Pois é, a gente respira comunicação e Feira de Santana é uma cidade que respira política, impressionante, né? Toda roda de conversa se fala de política em Feira de Santana. Agora, qual a chave para ter de fato essa comunicação de impacto para gerar o sucesso nas urnas? O livro Comunicação de Impacto, e é justamente a chave, o girar da chave, ele fala sobre vários aspectos. Primeiro, eliminar equívocos da fala, e nós achamos que não tem importância, mas segundo Freud, 80% das nossas ações vêm do inconsciente, resposta às ações. Então, muitas vezes nós falamos algo, achamos que estamos falando algo tranquilamente e estamos afastando as pessoas de nós. Vou te dar um exemplo bem básico. Usar o nós como expressão que aproxima em detrimento do eu e você. Muita gente, quando vai falar em público, usa a expressão eu, você, isso, você. Ex-presidenta Dilma Rousseff, por exemplo, ela tinha um discurso muito meu governo. Esse meu governo causa uma antipatia para quem ouve de uma forma gritante. Quando um político ele usa a expressão nós, o nosso governo, o nosso mandato, a nossa campanha, ele traz as pessoas, ele aproxima o público. Nós chamamos isso de gatilho da comunidade. É um dos gatilhos trazidos no livro, ali no capítulo que fala sobre persuasão. Esse gatilho da comunidade faz com que as pessoas se sintam participantes. Imagine que nosso amigo aqui, Dilson Barbosa, todos os dias ele falasse o meu programa, ele diz o nosso programa. Quando ele diz o nosso programa, ele faz com que Fernando, com que Bárbara, com que Ana Paula se sintam participantes, próximas, tenham prazer, satisfação em estar ali, trabalhem com mais boa vontade, com mais afinco, agreguem e, no tocante à eleição, culmina no voto. Pois é, agora a abordagem também é algo que tem que ser feita com muito cuidado, né? Eu falava aí, a gente tem tanto candidato, tanto pré-candidato,
que as pessoas ficam meio calejadas também de um discurso muitas vezes chato. Isso. Né? Tem os chatos de galocha, os candidatos que a pessoa aparece na esquina, todo mundo já começa a correr, porque lá vem aquele papo, lá vem aquela conversa, vai tomar o meu tempo. Como ser assertivo também nessa questão da abordagem? A gente sabe que para buscar o voto é preciso dialogar com pessoas, mas tem formas e formas também, né? Porque não falta candidato chato por aí, né? Exatamente. O princípio, e aí é também um dos princípios, e foi excelente você perguntar sobre isso, porque a palavra persuasão, ela vem do latim de persuade, que significa convencer. Mas, infelizmente, muitos candidatos, e aí é o discurso chato que você menciona, confunde essa persuasão com manipulação. Aí pega aquele monte de técnica e comunicação que conecta, não é técnica. É principalmente ser verdadeiro. 25% de uma boa apresentação ou comunicação está na naturalidade. Então eu preciso pegar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é meu e transformar, agregar técnica no que é real. Manipulação envolve mentira. Persuasão, a gente pode até culminar com o pensamento de Fernando Pessoa, que diz o seguinte: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então ele precisa, primeiro, ser verdadeiro, segundo, ser genuíno, gostar do que faz, gostar de pessoas e, agregado a isso, Fernando, juntar as técnicas, porque quem mente, quem é mentiroso, quem está ali para galgar um espaço, para galgar uma vaga, a população irá perceber. Por quê? Porque gera antipatia. Quando alguém muda a voz, quando alguém fala o que não é verdade, mesmo sem você conhecer a pessoa, você sente antipatia por aquele candidato. Aí perpassa por várias outras coisas, como comunicação assertiva, comunicação não violenta. Por que nós achamos muita gente chata quando fala? Porque usa comunicação violenta. E comunicação violenta não é gritar, não é falar palavrão. Eu olhar para Fernando e falar assim: Fernando, você precisa rever esse modelo do seu cabelo, essa forma de pentear o seu cabelo. É agressivo. Por quê? Porque Fernando é livre para fazer o que ele quiser, desde que não fira a Constituição, não é isso? Claro. A ninguém é dado o direito de fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, diz o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Então, Fernando é livre. Esse deixar o outro livre, aceitar o outro como ele é e ser genuíno naquilo que eu sou, são princípios, e isso são princípios da persuasão, princípios da comunicação não violenta. Aí o livro traz: eliminar os principais equívocos da fala, fala sobre postura, gesticulação, entonação, expressão facial, expressão corporal. Princípios da persuasão é um dos capítulos principais, fala sobre comunicação assertiva, fala sobre gerar conexão com o outro, tanto em uma fala para multidões, reuniões e também no que nós chamamos de 1 a 1, no contato individual com o eleitor. Agora, e o papel dos líderes de campanha em todo esse processo, e coordenadores de campanha em todo o processo? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente tem candidatos até de bons desempenhos nas urnas, porque são muito populares em comunidades, em bairros. A gente vê muito isso em candidaturas para vereador, por exemplo, né? O vereador que representa tal região da cidade, que representa tal comunidade da cidade, e ele é muito popular ali, mas ele não tem muitas vezes o dom da comunicação mesmo, precisa ter alguém por trás ali para estar orientando, estar direcionando. Qual o papel e qual a importância do papel dessa figura de coordenador de campanha, de líder de campanha, e como esse líder deve se preparar para preparar o seu candidato também? Existe uma linha, Fernando, tão tênue nesse processo de o candidato não tem a técnica. Sim. Uma coisa é a técnica para eloquência, a arte de falar, sim, inserida, imbuída em várias técnicas. Porém, o princípio da persuasão é gerar conexão com o seu público. Eu tive um mentorado que foi prefeito da cidade de Camaçari, e ele me dizia o seguinte: professora, ainda brincava, professora, eu não posso mudar 100%, porque esse meu jeito que conecta com o público. Veja só. Então, é o que nós falamos na pergunta anterior. É buscar primeiro a naturalidade, conhecer o seu público-alvo, para que esse discurso seja construído, porque a mudança, inclusive, excessiva no discurso, ela pode afastar o público-alvo. Então, o candidato, ele precisa buscar sua naturalidade e aperfeiçoar dentro daquilo que conecta com o seu público. Por quê? Qual a importância aqui do programa?
é gerar conexão com o público. É falar o que é importante para o público, porque é o público que faz a audiência do programa, da mesma forma o candidato. O coordenador de campanha, por sua vez, precisa ter um cuidado em especial para não afastar as pessoas, porque nesse processo de comunicação, menos é mais. Então, o excesso de falar rebuscado, por exemplo, afasta pessoas, querer falar difícil. Você está ali, o candidato, ele tem maioria de votos em uma comunidade mais carente. Aí vai Fernando, todo lindo, cheio de gel no cabelo, com a roupa tal, totalmente desconecto com aquele público, e chega lá, usa palavras como arrefecer, persuadir, ele vai causar antipatia, e essa antipatia transfere para o candidato. Então, precisa existir um estudo do público-alvo, um estudo do perfil do candidato. Antes, é por isso que se faz necessário também o processo de mentoria para essa comunicação, para que cada um desenvolva a comunicação para o seu papel, para a sua função e principalmente para conectar com o seu público. Você falou da linha tênue, e é realmente muito tênue, porque a gente falou de um lado, muitas vezes um candidato que não tem muito o dom da comunicação, tem boas ideias, mas de fato escorrega um pouco no discurso, e tem que ter esse cuidado de não mudar totalmente. Exato. Ao mesmo tempo, não tá escorregando o tempo todo no que vai falar, que precisa ser orientado. E tem o outro lado também, né? Aquele candidato de classes mais favorecidas da sociedade, Boa. que tem também boas ideias e precisa ser popular e não é. Como fazer esse papel inverso? Excelente essa sua fala. Por quê? Porque você falou, ele tem um público mais... E nós precisamos falar para todo o público. Todo o público. É por isso que nós defendemos uma comunicação que venha sendo aperfeiçoada, porque uma coisa é você não ter um português muito rebuscado, e outra coisa é falar muito errado. Vamos ser bem sinceros? Sim. Então, existe a necessidade de aperfeiçoar, porque uma forma de atrair, de fazer com que as pessoas nos escutem, e escutar é diferente de ouvir, nós ouvimos a tudo. Escutar é internalizar. Então, uma forma de fazer com que as pessoas nos escutem é conquistar a admiração dessas pessoas. E qual é a forma de conquistar a admiração? Falando corretamente, falando aquilo que é importante para o outro, sem mentira, sem manipulação, mas com persuasão. E tem coisas, Fernando, que nós falamos que achamos que está conectando. Vou dar um exemplo. Tem uma expressão que quase todo mundo usa no início da fala, que é: para quem não me conhece, eu sou Fernando. Deixa eu buscar o sobrenome do rapaz aqui. Moreira. Eu sou Fernando Moreira. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Moreira. Para quem não sabe, tal coisa, Feira de Santana é conhecida como a princesinha do sertão. Agora veja como essa fala. Parece ela que é culpa denota, de quem não sabe, né? Ela denota uma antipatia, e quem fala não percebe isso. Por quê? Porque você é Fernando Moreira para quem te conhece e para quem não te conhece. Para quem não te conhece, tu é quem? É Pedro Bial. Quando você fala assim, para quem me conhece, eu sou Fernando Moreira, para quem não te conhece, tu é Pedro Bial. É para quem conhece, para quem não conhece. Para quem não sabe, Feira de Santana é conhecida como a princesinha do sertão. Intrinsecamente, eu estou dizendo assim, você é desinformado. Isso. Causa antipatia na plateia. Outra coisa, inicia o discurso com o verbo no futuro do pretérito. Eu gostaria, é um verbo que não existe, porque está ligado ao pretérito imperfeito, então enfraquece o discurso. Eu estou dizendo assim, eu gostaria de ter seu apoio, ou seja, me apoie se você quiser. Observe, a comunicação, ela vem para esse inconsciente e também para o inconsciente coletivo, e enfraquece, e às vezes nós não sabemos por que não obtemos sucesso em algumas áreas. É a necessidade de aperfeiçoar a comunicação. E a comunicação não verbal? Qual o papel dela em tudo isso? Porque é outra situação também que acontece muito. A gente ouve falar volta e meia, deputado fulano, prefeito fulano ou vereador fulano só aparece aqui em época de eleição, só come essa comida em época de eleição, isso. Só abraça pobre em época de eleição, não é isso que a gente ouve muito? E muitas vezes dá a entender de que durante o período de campanha ele veste um personagem. Ele passa a ser um personagem que não é ele. Como gerar a conexão sem precisar ser um personagem? Primeiro ponto é ser verdadeiro. Se Fernando é apresentador de rádio, por quê? Porque ele gosta de ser apresentador de rádio. Se não, meu filho, precisa mudar, porque ninguém é árvore, e eu não vou conseguir ter sucesso
se eu não estiver fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que é verdadeiro. O primeiro ponto é buscar a nossa verdade. Eu achei interessante você falando sobre a questão da comunicação não verbal. Por quê? Porque 58%, meu mestre Dilson, da nossa comunicação está na expressão facial e corporal. 58%, segundo a ciência. Apenas 7% do que nós falamos as pessoas compreendem pela palavra. 25% é a entonação e 58% é a expressão facial e corporal. Já viu um ditado assim, o corpo fala? Para um bom entendedor, uma levantada de sobrancelha basta. Então, se faz necessário, é por isso que o livro traz sobre expressão facial, expressão corporal. Cuidar dessa expressão corporal, cuidar da entonação, que é 35%. E falar com entonação não é falar gritando. É escolher quais são as palavras-chave daquele discurso, daquela fala, o que eu quero enfatizar e escolher a entonação para dizer isso. Aí, quando o Fernando diz assim, fulano só abraça pobre em época de eleição, só come essa comida em época de eleição, isso causa um afastamento do público. Se eu não gosto de, o que é que eu não gosto, Kelly? Gordinha gosta de todas as comidas. Se eu não gosto de feijoada, é raro, mas é uma das últimas. Para que eu vou dizer que eu amo feijoada? Eu vou dizer que eu amo macarronada, pronto, o pessoal vai fazer macarronada e eu comerei com satisfação e irei demonstrar satisfação e conectar com o público. Concorda, Dilson? Tem tanta comida para eu dizer que gosto, para que eu vou mentir? E criança é que é autêntica, né? Porque eu vou citar o caso aqui do meu netinho, o filho de Fernando. Aí a Angélica levou para Pedrinho e levou uma fruta, algo nesse sentido. Pedrinho, eu trouxe um presente para você. O que é, vó? Trouxe aqui essa fruta para você. Isso aqui não é presente não, vó. Não é presente não. Pedrinho, que é presente é brinquedo, vó. Então, você, político, precisa ter um pouquinho de criança, né? Para poder ser sincero, né? Exatamente. Porque só criança é sincera. Exatamente. Nessas horas. E aí, Gerard, vou voltar para o ponto da persuasão, que significa, Ana Paula, convencer, que é diferente de manipular. Quem busca manipular não gera conexão, porque pessoas se conectam através de uns neurônios, Fernando. Nós temos aqui uns neurônios chamados neurônios espelhos. E esses meus neurônios se conectam com os neurônios de Ana Paula, através daquilo que é verdade. Então, eu preciso entregar para Ana Paula a energia que eu quero receber de volta. Isso é muito forte, muito importante no processo de comunicação. Kelly, que papo bacana, viu? Que papo interessante. Ô, Fernando, só para eu fechar com vocês aí, aproveitando, que eu sou assim, a coisa vai acontecendo e eu vou pegando alguma coisa e lembrando. Sinceridade na política é isso aqui que eu vou ler para vocês. Isso aqui que é sinceridade. Político deve ser sincero assim. Magalhães Pinto, todo mundo conhece, né? Quem não lembra de Magalhães Pinto, já foi vice-presidente da República. Magalhães Pinto era deputado federal e no dia do aniversário de José Maria Alckmin, eita figura conhecida, né? Seu rival na política mineira, nos talentos da Raposa, resolveu não enviar mensagem alguma, mas o destino colocou os dois frente a frente naquele dia. Magalhães fingiu contentamente: parabéns, Alckmin, muitos anos de vida, parabéns, meu telegrama você recebeu? Aí Alckmin disse: recebi seu telegrama, ele agradeço. Aliás, eu nunca recebi um telegrama tão emocionado quanto o seu. Quer dizer, um não mandou o telegrama, enquanto ele: você recebeu meu telegrama? Aí ele: recebi, e nunca vi um telegrama tão emocionado. Quer dizer, isso aqui é só para a gente contextualizar que na política a mentira rola de uma forma muito sutil. Perna curta, não tem não? Hein? Você que gosta de música, eu vou chamar de você, que nós temos quase a mesma idade. Posso? Você que gosta de música, meu amigo Dilson. Esse texto aí que você leu me remeteu à música de Lenine. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. E eu finjo ter paciência. Porém, para gerar conexão em comunicação, eu prefiro parafrasear Gal Costa na canção Força Estranha, quando ela diz assim: eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos e estive no fundo de cada vontade encoberta. É saber qual é a vontade do nosso público e falar aquilo que é importante para o outro para gerar conexão. Pois é.
Fechamos aí, Dilson? Não, fechamos, obrigado. Realmente a entrevista que você fez, né? Eu apenas interrompi, mas eu não fico de forma nenhuma alheio a esses fatos da mentira da política que a gente vê todo dia, no dia a dia, a falta de sinceridade. E muita gente, muitos políticos perdem eleição porque não são sinceros. Não é verdade? Bom, sem dúvida. Kelly, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, né? Desejar sucesso com o livro e encerrar perguntando onde encontrar o livro, né? Comunicação de impacto para o sucesso nas urnas. Quem tiver interesse em adquirir o livro, o que é que deve fazer? O livro, será lançado ainda dia 9 de março, ainda não, tá pertinho. Dia 9 de março teremos um lançamento na cidade de Camaçari. Eu sou feirense, porém morei muito tempo em Camaçari, então temos muita conexão por lá. Dia 9 de março, dia 15 teremos um lançamento em Ipirá, convite da prefeitura, e a partir do dia 9 de março o livro estará disponível na Amazon. Os outros nossos livros já estão disponíveis na Amazon Americana, Submarino. É só digitar ali na Amazon Kelly Dourado e aparecerá a relação dos nossos livros, esse a partir do dia 9 de março. Muito obrigada, Fernando, muito obrigada, Dilson, meu mestre, muito obrigada, tô sendo aluno, minha querida. Bárbara e todos vocês. Eu ainda vou ser aluno aí até o último dia de vida, porque a gente está sempre aprendendo. Nós somos. Um beijo no coração de todos e muito obrigada. E vamos agora, Ana Paula, ao nosso intervalo comercial. Já já a gente volta com Miro Nascimento e Joaquim Neto.